E aí galera, beleza? Bem-vindo ao segundo episódio do Primeira Faixa Metal. Hoje a gente vai falar de um dos maiores nomes da história do heavy metal, Ozzy Osbourne. Mas antes de chegar na carreira solo dele, a gente precisa voltar um pouquinho para onde tudo começou, o Black Sabbath. Vamos contextualizar aqui um pouquinho a história do Black Sabbath. Lá em 1970, quando o Sabbath lançou o primeiro disco, eles praticamente inventaram o heavy metal, né? Claro que tem muita gente que diz que outras bandas já vinham flertando com o heavy metal e tal, mas parece que é meio que senso comum, né? Que o metal, a maneira que a música metal é tocada, foi criada pelo Black Sabbath mesmo, né? Então eles trouxeram um som pesado, sombrio, riffs arrastados, letras falando de medo, guerra, ocultismo. E claro que no centro de tudo isso tinha a voz inconfundível do Ozzy. E aqui eu conto uma história pessoal, né? Que a primeira música de heavy metal que eu ouvi foi Iron Man, do Black Sabbath, né? Eu tenho um primo que nem me lembro, eu nem sei como que ele conheceu o Black Sabbath e o Iron Man, mas eu sei que ele trouxe essa fita cassete pra mim, gravada com uma música só tinha essa música. Cara, e quando ele colocou essa música, a minha cabeça explodiu, né? Tipo, eu falei, meu Deus, o que é isso, né? De onde que vem esse som? E eu tinha só 12 anos, imagina só. Então eu fiquei apaixonado por absolutamente tudo, né? Aquela introdução, a voz, a bateria. Eu sei que eu mal terminava de ouvir a fita, já rebobinava para escutar de novo, e de novo, e de novo, né? O meu primo até brinca comigo até hoje, que ele fala que ele cansou de Iron Man de tanto que eu ouvi naquele único dia, né? Claro que é mentira, ele continua ouvindo também, né? Bom, mas não era só pela sonoridade que eu me apaixonei por aquela música, né? Como eu falei, eu estava com 12 anos e essa fase de adolescência é muito difícil, né? Você busca pertencimento, você quer fazer parte de um grupo e tal, né? Então, é meio que eu me senti forte, me senti pertencendo a alguma coisa quando eu ouvi aquela música, né? É como que se eu sentisse que aquela música tivesse dado voz à minha existência. Foi uma coisa bem forte mesmo, bem legal. Tanto que eu tenho ela tatuada na pele hoje em dia, né? Bom, voltando para o contexto histórico aqui que estava acontecendo com a carreira solo do Ozzy, tá? Então, depois de quase uma década com o Black Sabbath, o Ozzy foi demitido da banda, né? Isso foi em 1979. E a situação era muito mais sombria e complexa do que uma simples divergência musical. Tinha muita coisa acontecendo entre os membros da banda, com o empresário e tudo mais, né? E o Sabbath, naquele momento, eles estavam tentando se reinventar após uns anos de altos e baixos criativos. Na verdade, nessa fase, eles estavam em bem baixo criativo, né? O álbum Never Say Die saiu, foi para ele sair foi quase que um parto de cócoras, né? Assim, isso palavras do Tony Iommi. Foi muito difícil, porque ninguém estava mais ajudando ele a compor e tudo mais. O Technical Ecstasy, que é o álbum anterior, já tinha sido difícil, mas esse, principalmente, teve uma dificuldade maior, né? Os músicos estavam cansados e tal, e parece que era só o Tony Iommi mesmo que estava se dedicando a alguma coisa ali, né? E o Ozzy, ele estava totalmente irreconhecível, estava afundado em um abismo de vícios, em álcool, cocaína, criativamente esgotado e emocionalmente destruído. Isso ele mesmo admitiu em entrevistas, que mal comparecia às sessões de gravação e quando comparecia não contribuía em nada, né? Então não era uma questão de ele querer manter o som cru dos primeiros álbuns, era uma questão de ele não ter condições físicas ou mentais mesmo de participar de qualquer direção musical. Inclusive o Black Sabbath já tinha chamado um cara lá para cantar as músicas, né? Só que o Ozzy resolveu voltar para a banda e aí teve que regravar tudo, enfim. Foi uma bagunça, a verdade é essa, o Never Say Die, essa fase, né, do Black Sabbath. Então assim, a demissão do Ozzy não foi um choque
grande, né? Foi quase que o final de uma história que já vinha se encaminhando para aquilo mesmo, né? E para a imprensa e para o mundo do rock, o Ozzy já era, não tinha mais o que entregar, não tinha mais o que tirar dele, era um caso perdido, né? Simplesmente um espectro, um fantasma do que ele tinha sido um dia, né? E ele mesmo se trancou em um apartamento em Los Angeles e só queria saber de droga, estava super depressivo, ficou lá no escuro uns 3, 4 dias, nem ele conseguia ver saída para o seu próprio sofrimento, né? E aí que entra aquela peça fundamental que eu acho que todo mundo conhece na história do Ozzy, né? Peça e pessoa principalmente fundamental, que é a Sharon, né? Que ela era filha do empresário Don Arden, e o Don Arden, na verdade, já vinha há muito tempo tentando empresariar o Black Sabbath, mas por qualquer razão não tinha dado certo, ia dar certo depois com a saída do Ozzy, né? Mas o fato é que a Sharon entra na vida dele e ela vê lá uma centelha de vida nele, né? E resolveu tomar as rédeas da situação para colocar o Ozzy, né, na linha, enfim, trazer ele de volta à vida e à música. Então ela tirou ele daquele ambiente e deu uma visão para ele, um caminho que ele pudesse tomar, né? E claro, ela tinha tem, né, até hoje, um feeling para o negócio da música muito grande, né? E ela resolveu então montar uma banda ao redor do Ozzy, sendo ele o nome principal. Enfim, explorar de uma maneira boa, claro, a figura dele e a voz dele, que era muito característica, né? E como que ela fez isso? Ela buscou músicos jovens que queriam aparecer e que fossem muito talentosos. E foi assim que nasceu o primeiro álbum solo, Blizzard of Ozz, em 1980. O disco não foi apenas um retorno, né, do Ozzy, ele foi um renascimento. Imagino que também não seja segredo para ninguém, né, que esse álbum apresentou o ninguém mais, ninguém menos que Randy Rhoads na guitarra, né? Ele era um prodígio que pegou a linguagem clássica que amava, que ele gostava, e injetou no heavy metal. Eles são muito característicos e extrapolaram o tempo, né? Até hoje a gente sabe quais são os riffs e solos de Randy Rhoads. Então ele ajudou o Ozzy a ter uma identidade sonora diferente do Black Sabbath, mais vibrante, mais técnica, que ainda assim tinha lá um tom mais sombrio e acessível, mas era bastante diferente do Black Sabbath, ou daquilo que o Black Sabbath tinha feito na década de 70. Então, nesse momento, o Ozzy deixou de ser o cantor, o vocalista do Black Sabbath, e ele passou a ser o próprio Ozzy Osbourne, uma lenda solo por direito próprio. Então, para mim, durante muito, muito tempo mesmo, né, considerando que eu comecei a escutar heavy metal, aquela história da fita do Iron Man aconteceu em 1996. Enfim, então por muito, muito tempo mesmo, a carreira solo do Ozzy era um território conhecido, mas não explorado. Então, para mim, ela se resumia aos grandes hits que todo mundo conhece. Aqueles que eu tinha na ponta da língua porque viviam tocando nas rádios, né? Na época era 89, a Rádio Rock, no interior de São Paulo, de onde eu sou, acabou virando, era 103.9, a Rádio Rock, e que mal tocava, na verdade, heavy metal, né? Tocava mais uns rocks comerciais, mas de vez em quando aparecia a Ozzy lá. Então eu conhecia essas músicas, e porque eu tinha 2 álbuns, né? Que é o The Ozman Cometh, que era uma coletânea que infelizmente saiu de catálogo, né? Você não encontra ela nos streamings aí. E o álbum ao vivo Live and Loud. Ou seja, esses 2, na verdade, cobriam boa parte das músicas da carreira solo do Ozzy. Então você tinha ali, eu tinha, né, contato com Crazy Train, Mr. Crowley, No More Tears, Mama I'm Coming Home, Perry Mason. Na verdade, o Perry Mason eu conhecia porque eu também tinha o Osmosis. E eu só gostava de 2 músicas, né, do Osmosis, que era Perry Mason e I Just Want You. Né? Enfim, algumas outras músicas que eu gostava muito, mas ficou restrito a elas, né? Nunca extrapolei a carreira solo do Ozzy. Enfim,
Eu curtia essas músicas e acho que meio que uma certa preguiça de conhecer mais, de ir além, acabei assumindo que aquilo era a essência de toda a carreira solo dele mesmo, né? Que eu meio que já sabia o que era o Ozzy pós Black Sabbath. E eu tinha outros álbuns, né? Porque eu tinha comprado o CD e tal, mas na época que eu comprei, eu não tinha acesso às letras das músicas, né? E não era fácil conseguir as letras. É um ritual meu, né? Eu gosto de escutar a música acompanhando a letra. Eu gosto de saber o que o cara tá cantando. E imagino que por custo de produção, para ficar mais barato, enfim, os encartes eram muito simples e muitos deles não traziam a letra. Então eu meio que comprava, via que não tinha letra e eu perdia o foco ali. Eu falava, não quero ver agora, depois eu dou outra chance, só que acabava o tempo passando e não dava outra chance, né? No caso, passaram aí 30 anos sem eu dar uma chance para alguns desses álbuns. Enfim, a morte do Ozzy, claro, foi um baque tremendo para todo mundo, né? Mesmo sabendo que ele já estava debilitado e tudo mais, é como se ele fosse imortal, né? Porém, no meio dessa comoção toda, das homenagens e dos memoriais, eu comecei a notar um padrão nos depoimentos dos fãs do Ozzy, dos jornalistas, dos músicos. Então eu vi gente como... Eu lembro de dois agora, né? Os jornalistas brasileiros, o Gastão e o Bruno Sutter, né? Que não é jornalista, mas ainda está aí na mídia e tal. Acho que ele não é jornalista profissionalmente, mas enfim. Ele e alguns outros artistas, alguns outros músicos que começaram a falar muito que esse álbum, Blizzard of Oz, era o melhor álbum para eles, né? O melhor álbum do Ozzy, se não um dos melhores ou talvez o melhor álbum de heavy metal da história. Então as pessoas não estavam falando ali só das músicas Crazy Train ou Mr. Crowley, né? Como hits isolados. Elas falavam de um álbum inteiro como uma obra-prima, uma coisa única, singular, uma coisa que mudou a história do metal, né? E aí eu pensei, poxa, eu nunca ouvi esse álbum inteiro. E por mais incrível que isso possa parecer, eu nunca tinha ouvido esse álbum inteiro, até a semana passada. Nós estamos falando aqui de agosto de 2025. Né? Então assim, eu me considero fã de metal desde daquele dia que eu escutei Iron Man. Né? Mas eu nunca tinha realmente sentado e ouvido Blizzard of Oz do começo ao fim com a atenção que esse álbum merecia. Eu só conhecia as peças do quebra-cabeça, né? Mas nunca tinha visto a imagem completa. Bom, e aí eu fui então ouvir o álbum, né? Vamos ver qual é que é, do Blizzard of Oz. E a primeira coisa que eu me dei conta é do porquê que se trata de um álbum tão clássico, né? Para que eu olhei as faixas presentes desse álbum, ficou claro para mim por que tanta gente estava falando tão bem dele, né? Ou seja, eu peguei a versão original, né, o lançamento original. Depois tivemos relançamentos com bonus track, etc. Né? Mas eu peguei a original que saiu com 9 faixas. Né? E assim, das 9 faixas, as 6 primeiras, com exceção da D, né? Ou seja, das 9, 5, são clássicos absolutos do heavy metal. Né? São clássicos que transcenderam o tempo, né? Transcenderam a música. Né? A Dee, essa música instrumental curtinha, foi uma música que o Randy Rhoads fez para a mãe dele. Né? Mas as outras 5, né, das 6 primeiras, são super clássicos. Então, assim, eu entendi bem o porquê de ser um álbum tão bem conceituado, né, entre os fãs. Mas em todo caso, vamos lá, né? Quando você coloca o álbum para ouvir, é claro que, outra vez, eu conhecia essas músicas mais das versões ao vivo, lá do Live and Loud, do que do álbum, né? Então existe uma percepção diferente também da música quando você escuta ela gravada em estúdio e ao vivo, né? Então a primeira impressão musical que eu percebi é que o Ozzy parecia estar se divertindo muito, né? De novo, assim, parecia que ele tinha reencontrado mesmo o prazer de fazer música, o prazer de viver e tudo mais. E a música que abre o álbum, que é I Don't Know, já tem um refrão super marcante e mudança de tempo, e o refrão, embora marcante, ele é simples, né? Simples, mas direto, e é marcante, e é a voz do Ozzy, assim, né? Você percebe que é ele no auge, né?
E ele dizendo, né, tipo, não tenho todas as respostas, mas eu vou seguir em frente, né, porque, enfim, é assim, né. Aí a segunda faixa também dispensa comentários, né, a obra-prima absoluta do heavy metal, que é Crazy Train. Aquele riff contagiante, sem dúvida um dos mais reconhecíveis do planeta, né? Eu acho que extrapola o mundo do metal, né? Acho que muita gente que não curte metal conhece essa música, esse riff, né? Pelo menos. E uma letra que, sei lá, parece que é o Ozzy despirocando, mas assim, tá tudo bem, né? Tô saindo dos trilhos nesse trem maluco, mas parece que é a vida que eu quero viver, né? E tem um instrumental muito absurdo de bom, né? Então, o Randy, os solos dele também, enfim, uma música que transcende o tempo, transcende a música, né? Depois nós temos Goodbye to Romance, que é aquela melodia, algo que, se eu não me engano, virou comum, né? Na carreira solo do Ozzy, fazer baladas. Assim, acho que todo o álbum tem uma ou duas ou até mais, né? Só que essa aqui é sensacional, né? Porque com certeza é uma música se despedindo dos colegas de banda, no caso ex-colegas de banda do Black Sabbath, dizendo um adeus aí para eles. Mas é interessante a gente olhar para a letra porque ela fala "We'll meet in the end", né? Seria nós nos encontraremos no final. E hoje, claro, que a gente vai interpretando, né? É fácil fazer esse tipo de interpretação, coisa que já aconteceu, mas parece como uma profecia assombrosa, né? Porque de fato o reencontro final, o show final do Ozzy foi com o Black Sabbath, né? Então eles se reencontraram no final. Enfim, uma música bem nostálgica, mas muito interessante também. Aí vem talvez a música mais polêmica de todas da carreira solo do Ozzy, né, que é Suicide Solution. Ela é bem pesada na sonoridade, tem uma letra forte, né, e que trata sobre o alcoolismo. Anos mais tarde essa música se moveu uma questão judicial por ter sido acusada de instigar suicídio e tal, né? Mas o Ozzy deixou claro que essa música tinha sido feita para o Bon Scott, então o vocalista do AC/DC, que acabou também morrendo sufocado no próprio vômito, né? Em decorrência de uma noite de bebedeira. Bom, aí também mais um clássico do metal, né? Mr. Crowley. Já tem essa introdução magnífica de teclado, né? Sensacional. Acho que todo mundo reconhece essa música também, é Mr. Crowley, criando aquele mistério, né? Enfim. E o Randy Rhoads nessa música é de uma coisa divina, né? O jeito que ele toca, o riff, e novamente os solos que ele apresenta ali, é um ápice do ápice do álbum, na minha opinião, né? É genial, simplesmente. E aí nós vamos para as 3 últimas músicas do álbum, que é as que não ficaram tão famosas assim como essas que eu falei agora, né? Essas 6 primeiras, 5, né? Outra vez. A Dee não é tão famosa assim, até porque ela é só uma música curtinha, de acho que 40 segundos. Então a No Bone Movies, ela parece que tem um espírito bem anos 80, rock and roll puro, sujo, energético, né? Me lembrou um pouquinho do Kiss, talvez, que é outra banda que na verdade eu não sou muito familiarizado, mas parece meio um hard rock aí. E parece que é um toque de Estados Unidos pro Ozzy, né? Porque Ozzy era, né, britânico, e parece que eles trazem, os outros músicos trazem essa referência norte-americana dos anos 80 aí para a banda do Ozzy. É uma música boa, mas é contagiante, né? Mas também não passa muito disso. Revelation, Mother Earth, ela tem... Eu tive que escutar ela mais de uma vez para tentar entendê-la, né? Ela tem um andamento que é bastante interessante e imprevisível, né? Isso faz dela uma música muito legal de ser ouvida, porque ultimamente eu acho
quando a gente pega as bandas mais modernas, contemporâneas de heavy metal, parece que eles seguem uma fórmula. Eu posso até um dia gravar um episódio falando sobre isso, eu acho que seria interessante também. Eu não vou citar nomes de bandas aqui agora porque o foco não é esse, mas eu tenho escutado muitas bandas e que eles seguem uma fórmula, né? Então parece que dá certo, ó, para fazer heavy metal, fazer sucesso, precisa ser isso daqui, né? Uma caixinha, ó, você segue tal, melodia e assim vai, né? E é legal escutar uma música como Revelation, Mother Earth hoje, porque ela é a antítese disso, né? Ela é o oposto a isso. Ela é uma música que vai se desenvolvendo, se encaminhando para um lugar que você não sabe bem para onde que ela vai parar, né? Então, eu gostei bastante, é muito interessante. No entanto, não foi uma música que eu fiquei com aquela vontade de escutar de novo, né? Eu acho que essa questão orgânica dela, essa questão mais, como é que eu vou chamar? Humana dessa música, é o que me pegou de fato, mas a melodia e a música em si nem tanto. Porém, eu gostei dela mais por ter exatamente essa questão, parece que a gente de verdade por trás, né? Sem ter uma fórmula para fazer a música, né? E com certeza era gente de verdade, né? Quando eu digo isso, eu falo a questão da fórmula, né? Parece que hoje em dia os produtores e as gravadoras colocam uma fórmula, você escuta a primeira nota, você já sabe como que vai ser toda a sequência da música até o final, né? Então essa Revelation é uma antítese disso, é o oposto ao que acontece hoje, né? Talvez, sei lá, falando assim, os músicos atuais deveriam dar uma olhada com calma nessa música para ver esse lado, né, mais orgânico, como eu vou chamar. E ela faz uma transição legal para a última música, que é Still Away the Night, que é um rock and roll de novo, bem direto, mas eu fiquei com a impressão que ela é meio filler ali, né? Filler é aquela música que entra no álbum para completar o álbum, né? Tá faltando lá uma faixa, duas, então eles fazem uma filler para, enfim, dar o tempo lá mínimo para ser lançado como álbum, enfim. E tem muito isso na música, inclusive, né? Paranoid, do Black Sabbath, era uma música filler, né? Acho que também essa é uma história famosa e que eles precisavam fechar o álbum Paranoid e não tinha, tava faltando lá uma música. Aí o Geezer Butler veio com a letra, o Tony Iommi mandou aquele riff lá, fizeram Paranoid só, né? Que virou talvez o maior clássico do heavy metal. E fez inclusive com que o álbum mudasse de nome, né? Porque o álbum se chamaria War Pigs originalmente. Enfim, mas isso também é assunto talvez para um próximo episódio, né? Bom, outra coisa de destaque que eu achei bem legal nesse álbum do Ozzy é a presença marcante do baixo do Bob Daisley, né? E aqui entra outra polêmica mais recente agora, né? Anos depois do lançamento do álbum, né? Recentemente, na verdade, o Bob Daisley deu algumas entrevistas aí dizendo que, na verdade, eles são compositores das músicas também e não foram creditados. Ele e o baterista, né, Lee Kerslake, eles alegam que a Sharon os obrigou a assinar um contrato lá de gaveta abrindo mão dos créditos e dos royalties das músicas, né? Enfim, difícil dizer, né, quem tá falando a verdade, mas é fato que o Bob Daisley, ele fala isso e a presença do baixo dele é muito marcante nesse álbum. Então, uma outra polêmica aí cercando a carreira de Ozzy Osbourne. Então, ouvir o Blizzard of Ozz inteiro, né, completo, fazendo um ritual do começo ao fim, não foi como ouvir só uma coletânea de hits, embora esse álbum esteja recheado deles, né? Foi mais ou menos como assistir um filme, a história de um renascimento, com os seus dramas, polêmicas e, acima de tudo, a música que hoje se mostra absolutamente atemporal, transcendeu o seu tempo, transcendeu a música. Então é isso. Para mim, a morte do Ozzy foi um choque, claro, mas também abriu essa vontade e possibilidade de conhecer melhor a carreira solo dele. Eu já posso dizer que esse primeiro álbum, pelo menos, é muito mais do que eu imaginei.
Fico até pensando, por que eu não ouvi esse álbum antes? E você, me conta aí, já ouviu o Blizzard of Oz? Com calma, de ponta a ponta? Me conta aí o que esse álbum significa para você. Muito obrigado por acompanhar mais um episódio aí do Primeira Faixa Metal. Nós vamos soltar um episódio por semana, às quintas-feiras. E o episódio da semana que vem eu vou falar do porquê que eu acho que a escolha do Blaze Bayley como vocalista do Iron Maiden lá no começo da década de 90 foi bastante pertinente, na verdade. Tá legal? E lembrando, pessoal, esse aqui é um podcast que eu só estou colocando a minha opinião. A ideia aqui não é falar bem ou mal de nenhuma música, nenhuma banda, de nenhum álbum, nada. É só colocar a minha opinião e escutar de vocês para que a gente converse. E gosto até que vocês pensem diferente de mim, porque isso me ajuda também a ver a vida e a música de maneira diferente. Beleza? Um abraço a todos e até o próximo episódio.